Olá, bom dia. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com você, juntamente com sua família, em mais um dia. Hoje vamos estudar o capítulo 11 no livro de Êxodo e o tema de nosso estudo hoje, a 10ª praga e a celebração da Páscoa. Você é muito bem-vindo ao nosso projeto Jornada Bíblica Despertar com Deus. Êxodo capítulo 12 é um capítulo significativo no livro de Êxodo, pois descreve a 10ª e última praga e a instituição da Páscoa, que comemora a libertação dos israelitas da escravidão do Egito. Este capítulo marca uma virada na história de Israel, o povo de Deus, quando eles deixaram de ser escravos no Egito para se tornarem um povo livre com suas próprias tradições religiosas. Neste capítulo, Deus dá a Moisés instruções detalhadas sobre como os israelitas deveriam observar a Páscoa e como deveriam se preparar para a saída do Egito. Chegou a hora, Chegou a hora da liberdade do povo de Deus do cativeiro egípcio. Capítulo muito especial, capítulo marcante. Vamos aos comentários. Verso 1. Disse o Senhor. Neste capítulo estão registrados os regulamentos acerca da primeira das instituições conhecidas como mosaicas. Deve-se observar que nem Moisés nem Arão implantaram legislação alguma por conta própria, senão, nesta ocasião, nem mais tarde. Todo o sistema religioso e civil anunciado por Moisés antes do Êxodo foi revelado a ele, ou seja, veio de Deus. Não foi ele quem deu origem às leis que levam seu nome no Pentateuco. Ele foi apenas o instrumento usado por Deus para tornar conhecida a vontade de Deus ao povo. O verso 2 descreve este mês, ou seja, seria dado agora introdução ao calendário religioso judaico, o verdadeiro aniversário do povo de Deus. O Cordeiro da Páscoa era o sacrifício aceitável que Deus mesmo tinha instituído. Paulo diz em 1 Coríntios 5:7, Jesus é a nossa Páscoa. E João, o apóstolo, no Evangelho capítulo 1, verso 29, diz que ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Cordeiro tinha de ser sem defeito e cumpriu em Cristo esta exigência. Como ocorre aqui, às vezes este mês é designado como o primeiro mês do ano judaico, chamado também de Abib, em várias passagens bíblicas. Abib, que geralmente corresponde em nosso calendário ao mês de abril, significa mês das espigas, pois os cereais estavam na espiga neste período. Após o cativeiro, nomes do calendário babilônico foram adotados e Abib se tornou Nisan. O versículo 3, um cordeiro. A palavra hebraica se aplica tanto a cordeiros como cabritos sem limitação de idade. Porém, a idade foi fixada por estatuto, em Êxodo 12, verso 5, em 1 ano, e se podia escolher um cordeiro ou um cabrito.
É interessante observar que, em geral, os hebreus preferiam cordeiro ao cabrito. Agora o versículo 4, descrevendo as instruções se a família for pequena. Posteriormente, a tradição judaica fixou como 10 o número de pessoas para quem um cordeiro deveria ser repartido. No verso 5, o cordeiro será sem defeito. A ausência de defeitos e danos era símbolo da integridade moral do Cordeiro de Deus, representado pelo sacrifício. Mais adiante, a lei proibiu o uso de animais imperfeitos para sacrifícios obrigatórios, embora pudessem ser apresentados como oferta voluntária. Ele deveria ser macho. Essa exigência era feita porque o cordeiro assumia o lugar do primeiro filho, homem da família. Versículo 6, todo o ajuntamento da congregação. O chefe de cada família deveria oferecer o sacrifício por si mesmo e por sua família. Assim, ninguém que não fosse da família interviria entre ela e Deus. Isso era feito em reconhecimento de que Israel era uma nação de sacerdotes, como os cristãos hoje. Também outra orientação do verso 6, no crepúsculo. Os cordeiros da Páscoa eram mortos aproximadamente à hora quando o verdadeiro Cordeiro de Deus morreu pelos pecadores na cruz. A preparação da refeição pascal requer tempo e deveria estar pronta antes da meia-noite, que seria o horário da libertação. Segundo Joséfo, o historiador judaico, era costume em sua época oferecer o cordeiro por volta das 3 horas da tarde. Foi exatamente o horário que Jesus morreu na cruz, 3 horas da tarde, a hora do sacrifício. No verso 7, tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras e na verga da porta. O sangue simboliza a vida de uma vítima, tá? Nós vamos encontrar várias vezes falando sobre sangue. O sangue é símbolo de vida. Simboliza um sacrifício oferecido em substituição, uma vida entregue em troca de outra. Espargir o sangue deveria ser considerado um ato de purificação, pois o molho de hisopo era usado para esse fim. Outro significado, do sangue. No verso 8, deveria ser assado no fogo. As razões podem ser que assar fosse mais fácil que cozinhar e que seria difícil cozinhar o cordeiro sem cortá-lo em pedaços, o que também parece ter sido proibido. Pães asmos. O cordeiro assado devia ser comido com pães asmos. Para quem não saiba, pães asmos são pães sem fermento, tá? Pois o fermento produz fermentação, o que simboliza impureza e corrupção. O fermento é símbolo de pecado, por isso os pães não podiam ter fermento na comemoração da Páscoa e hoje da Santa Ceia. Também deveriam comer o cordeiro com pães e ervas amargas, embora não se saiba que tipo de ervas eram usadas no Egito. Mais tarde, judeus da Palestina usaram 2 variedades de alface, um tipo de cardo e agrião.
A alface e a escarola são nativas do Egito e da Palestina. Quaisquer que tenham sido as ervas usadas, é óbvio que eram designadas para lembrar aos participantes de seu cativeiro e do amargo sofrimento na terra do Egito. Versículo 9: Não comereis do animal nada cru. Esta ordem era necessária, tendo em vista o fato de os povos pagãos com frequência comerem carne crua em suas refeições de sacrifícios idolátricos. No verso 10, nada deixareis dele. Toda a carne devia ser consumida na refeição, para que não se decompusesse, visto que o corpo de Cristo, do qual a Páscoa era símbolo, não veria corrupção, ou seja, não haveria pecado. O cordeiro simbólico também não. No verso 11, lombos cingidos para o trabalho ou para uma viagem em que se tenha que carregar algo. A parte da frente das longas e soltas vestes semitas é dobrada e amarrada na cintura. Sandálias nos pés. Não era costume usar sapatos dentro de casa ou às refeições. Comê-lo-eis à pressa. Como não sabiam o momento exato quando partiriam, e pelo fato de terem que queimar os ossos do cordeiro antes de ir, deviam terminar a refeição o mais rápido possível. É a Páscoa do Senhor. O povo devia perceber que aquela não era uma refeição comum. A vida de seus primogênitos dependia do cumprimento das instruções. Comentando o verso 12, ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, até dos animais. Quase todos os deuses do Egito eram semelhantes a algum animal, com feições humanas. A morte do primogênito de cada tipo de animal mostraria a falibilidade e a impotência das divindades que haviam, segundo a crença egípcia, de protegê-los. Olha uma explicação interessante. A razão por que também houve morte de primogênitos nos animais. Percebem? Devido à idolatria egípcia com animais. No verso 13, passareis por vós. Ao passar pela terra do Egito, para ferir todos os primogênitos de homens e de animais, o Senhor passaria por alto os israelitas. Esta palavra foi transliterada para o grego como Pascha, de onde veio a palavra portuguesa Páscoa. Verso 14, memorial. A observância deveria ser comemorada de ano em ano, uma vez no ano, nesta mesma época. Perpétuo. Como um modelo deveria continuar vigente até a vinda do antitipo, ou seja, até Jesus Cristo, que seria, então, o cumprimento de tudo que simbolizava a Páscoa como libertação do pecado. A duração de perpétuo está condicionada à natureza daquilo a que se aplica. Pode se referir a algo que não tem começo nem fim, como, por exemplo, o próprio Deus, ou a um tempo que tem um início, mas não tem fim, como a vida eterna dos remidos. Ou pode significar um período mais curto de tempo, que tem tanto início como fim. Aqui tem o último sentido. Instituída no Êxodo, a Páscoa permaneceu vigente até o dia da crucificação de Jesus. Agora o verso 15. Qualquer que comer coisa levedada será eliminado.
A punição é grave, mas na Bíblia o fermento frequentemente, simbolizando o pecado, a podridão, e é claro que nenhuma cerimônia religiosa tem valor se vier acompanhada do pecado humano. Antes de celebrar a Páscoa, o judeu praticante faz uma busca sistemática em casa para eliminar toda migalha de pão levedado que porventura haja ali. Eliminada, o fato de que aconteceu nestes casos não se sabe, pois não há registro de tal ocorrência, nem de instruções dadas quanto à forma como essa ameaça deveria ser levada a cabo. Alguns imaginam que isso signifique uma morte violenta, mesmo prematura ou eterna, mas provavelmente significa a perda dos direitos e privilégios religiosos de pertencer ao povo de Israel. Após ser eliminado, o indivíduo era considerado um forasteiro e não tinha parte em nenhuma das bênçãos da aliança. Agora o verso 16, Santa Assembleia. Assembleia convocada por ordem expressa de Deus para a santificação. 19, de novo será eliminado o peregrino, o forasteiro. Este era o cidadão não israelita que vivia de forma temporária ou permanente entre o povo hebreu, mas que não aceitava suas crenças e práticas religiosas. O natural da terra, o israelita, também aplicado aos que nasciam como israelitas. Agora o verso 22, hisopo. Hisopo era uma planta usada para aspergir. A maioria dos pesquisadores bíblicos concorda que esse hisopo era um tipo de manjerona, conhecido na Palestina como zatar. Olha, hoje existe esse tempero no comércio para a gente comprar, o zatar. Não sei quantos conhecem. Os samaritanos ainda usam um maço de zatar nas cerimônias da Páscoa, para colocar o sangue do Cordeiro Pascual sobre os umbrais das portas das casas. Nenhum de vós saia. Naquela noite de juízo, nenhum lugar estaria seguro, a não ser atrás da porta marcada de sangue. Assim, também, significa hoje que não há salvação à parte do sangue de Cristo, o verdadeiro Cordeiro de Deus. Pessoal, tudo na Páscoa era simbólico e tinha significados, relacionados para com Cristo. No verso 26, que rito é este? Ou seja, que festa, que comemoração é esta? Hoje, ao ser a Páscoa observada, a criança mais jovem presente faz perguntas semelhantes. Cada culto, cada rito, cada sacramento tem a finalidade de ensinar a palavra de Deus, instruir os participantes nas coisas que Deus tem feito, ordenado e prometido. O verso 28, fizeram isso, descreve de maneira muito abreviada a total aceitação dos israelitas da divina instrução, uma vez que a ordem foi dada antes do dia 10 de Abibe e o Cordeiro Pascual não foi morto antes do dia 14. O verso 28 fala de vários dias de preparação. 29, à meia-noite. Literalmente na metade da noite, embora os israelitas soubessem o dia, este não havia sido anunciado ao rei, e esta incerteza deve ter-lhe causado mais ansiedade. Quando Moisés saiu da presença do obstinado rei, todos os cortesãos, sem dúvida, temeram perder seu primogênito. Contudo, passados vários dias, sem que a ameaça se cumprisse, muitas pessoas, talvez o próprio rei, devem ter pensado que nada aconteceria. Porém, o temor de que a palavra de Moisés se cumprisse
deve ter estado sempre presente. O primogênito de Faraó, seu filho mais velho, foi morto durante a noite de horror. Não existem registros fora da Bíblia sobre esse acontecimento. Na realidade, era costume dos antigos egípcios não declarar qualquer experiência humilhante, como nós já falamos em estudos anteriores. Entretanto, Tutmés IV, irmão do primogênito do faraó, deixou uma evidência da qual se infere a morte inesperada de seu irmão e sua própria ascensão à condição de príncipe herdeiro. Agora o versículo 30, grande clamor. Os egípcios não tinham mais dúvida de que todos morreriam se os israelitas permanecessem no país. Verso 32, abençoai-me, Faraó. Abençoai-me, né? Faraó foi forçado a reconhecer que lhe faltava alguma coisa, só que não quis pagar o sacrifício do próprio eu com um arrependimento real, genuíno. Verso 34, tomou a sua massa. Isto reflete a urgência dos egípcios. Os israelitas provavelmente preparariam pães para a viagem. Embora Moisés lhes tivesse advertido muitos dias antes, o povo parecia não esperar uma partida tão apressada e ainda não estavam prontos. A necessidade os obrigou a se contentar com pães asmos ou o chamado pão da aflição. O verso 35 descreve que os israelitas pediram aos egípcios uma indenização a pagar aos escravos libertos uma fração daquilo que lhes era justamente devido. E então, verso 36 diz que eles despojaram os egípcios, não por roubo, mas pelo favor. E no verso 37 descreve o número, cerca de 600 mil homens. É a soma dos que se uniram a sair do Egito. A referência de Ellen White a mais de 2 milhões de almas que saíram do Egito e morreram no deserto está em harmonia com a tradução de 600 mil homens. No verso 38, um misto de gente descreve então que, embora não saibamos a identidade destes não-israelitas que se uniram aos triunfantes hebreus nesta oportunidade, eles aparecem novamente mais tarde na narrativa bíblica. E estes sempre foram os primeiros a reclamar a saída do Egito e desejar suas iguarias e voltar ao Egito. Essa classe de pessoas deu muito trabalho a Moisés. Agora o verso 39. Cozeram. Os israelitas fizeram uma parada breve em Sucote para os preparativos finais da longa jornada no deserto. A duração de sua estadia ali não é mencionada, mas foi tempo suficiente para assar os pães que necessitariam. O versículo 40 é um capítulo longo, né? 40 descreve o período de 430 anos. Eu quero chamar a sua atenção neste momento para uma explicação importante. Esse período de 430 anos, ele é assim um pouco controvertido, porque muitos historiadores e teólogos aplicam que esse é o período de escravidão do povo israelita no Egito. Porém, nós vamos ter
uma confirmação bíblica, a própria Bíblia explicando, em Gálatas capítulo 3, verso 17, e outras evidências, deixando claro que estes 430 anos incluem o período desde o chamado de Abraão para deixar Harã até a descida de Jacó ao Egito, 215 anos mais tarde. Então, este período de 430 anos deve ser dividido por 2. 215 anos vai da chamada de Abraão, do chamado de Abraão, até o período em que Jacó entrou no Egito com sua família. E mais 215 anos até o dia da liberdade, até o dia da libertação. Visto que na época de Moisés, a Palestina, olha aqui, era considerada parte do Império Egípcio. Não é de se estranhar que um autor desse período, ou seja, que Moisés, escrevendo o Êxodo, incluísse Canaã no termo Egito. A profecia de que a quarta geração daqueles que haviam entrado no Egito sairia dali, conforme estudamos no capítulo 15, verso 16 de Gênesis, e o registro de seu cumprimento em Êxodo 6, 16 a 20, tornam irrelevante qualquer outra explicação do período de 430 anos. Ok? Então, um entendimento muito importante sobre os 430 anos. Agora o verso 43. Nenhum estrangeiro, isto é, alguém de outra etnia, de outra raça, que desejasse permanecer com sua condição de estrangeiro e não ser circuncidado, não poderia participar da Páscoa, uma vez que a Páscoa era uma festa que comemorava o nascimento de Israel como nação. Seria naturalmente impróprio que um estrangeiro participasse dela. Agora o verso 44, depois de o teres circuncidado, não foi de forma natural, mas por meio de um chamado divino, que Israel se tornou o povo do Senhor. Por essa razão, e como estava destinado a ser uma bênção a todas as nações, Israel não deveria assumir a atitude exclusivista em relação aos estrangeiros. Eles deveriam receber bem os que desejassem se unir a eles em adoração e serviço a Deus. 45. O estrangeiro e o assalariado, residentes temporários e assalariados, não deviam participar da Páscoa, pois sua participação com Israel poderia ser dissolvida a qualquer momento. E o verso 46 descreve que nenhum osso deveria ser quebrado. Esta norma mostra claramente que o Cordeiro Pascal era um tipo de Cristo. João 19, 33 e 36 evidencia que isso era compreendido na igreja cristã primitiva. Tal como acontecia ao Cordeiro Pascal e contra o costume dos romanos, nenhum osso de Jesus foi quebrado por ocasião de sua crucificação. O soldado até foi para quebrar as pernas de Jesus, assim como quebrara dos ladrões. Mas vendo que ele já estava morto, não o fez. Exatamente cumprindo esta condição da Páscoa. Agora vamos para o comentário do Espírito de Profecia, falando desta Páscoa, desta comemoração, dentro do capítulo de hoje, um memorial da libertação. Antes da execução desta sentença,
O Senhor, por meio de Moisés, deu instruções aos filhos de Israel relativas à partida do Egito, e especialmente para a sua preservação no juízo por vir. Cada família, sozinha ou ligada com outras, deveria matar um cordeiro ou cabrito sem defeito, e com um molho de isopo espargir o seu sangue em ambas as ombreiras e na verga da porta da casa, para que o anjo destruidor, vindo à meia-noite, não entrasse naquela habitação. Deviam comer a carne assada com pão asmo e ervas amargosas à noite, conforme disse Moisés, com os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Em comemoração a este grande livramento, uma festa devia ser observada anualmente pelo povo de Israel em todas as gerações futuras. Este dia vos será por memória. Ao observarem esta festa nos anos futuros, deviam repetir aos filhos a história deste grande livramento, conforme lhes ordenou Moisés. A Páscoa devia ser tanto comemorativa como típica, apontando não somente para o livramento do Egito, mas no futuro, prestem bem atenção, para o maior livramento que Cristo cumpriria libertando o seu povo do cativeiro do pecado. O cordeiro sacrificial representava o Cordeiro de Deus, em quem se acha nossa única esperança de salvação. Diz o apóstolo Paulo: Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. 1 Coríntios 5, verso 7. Não bastava que o cordeiro pascal fosse morto, seu sangue devia ser aspergido nas ombreiras. Assim, os méritos do sangue de Cristo devem ser aplicados à alma. Queridos, esse detalhe é muito importante. Jesus morreu por todos, por toda a humanidade, mas somente aqueles que o aceitam pela fé é que serão salvos. Devemos crer que ele morreu não somente pelo mundo, mas que morreu por nós individualmente. Devemos tomar para o nosso proveito a virtude do sacrifício expiatório. Antes de obterem liberdade, os escravos deviam mostrar fé no grande livramento prestes a realizar-se. O sinal de sangue devia ser posto em suas casas e deviam, com as famílias, separar-se dos egípcios e reunir-se dentro de suas próprias habitações. Houvessem os israelitas desrespeitado em qualquer particular, em qualquer detalhe, as instruções a eles dadas, houvessem negligenciado separar seus filhos dos egípcios, houvessem morto o cordeiro, mas deixado de aspergir o sangue nas ombreiras, ou tivesse alguém saído da casa e não teriam estado livres de perigo. Poderiam honestamente ter crido haver feito tudo quanto era necessário, mas não os teria salvo a sua sinceridade. Todos os que deixassem de atender às instruções do Senhor perderiam o primogênito pela mão do destruidor. Pela obediência, o povo devia dar prova de fé. Assim, todos os que esperam ser salvos pelos méritos do sangue de Cristo devem compenetrar-se de que eles próprios têm algo a fazer para conseguir a salvação. Conquanto seja apenas Cristo que nos pode remir da pena da transgressão,
devemos desviar-nos do pecado para a obediência. O homem deve ser salvo pela fé e não pelas obras. Contudo, a fé deve mostrar-se pelas obras. Deus deu seu Filho para morrer como propiciação pelo pecado. Ele manifestou a luz da verdade, o caminho da vida. Ele concedeu oportunidades, ordenanças e privilégios. E agora, o homem deve cooperar com esses instrumentos de salvação, deve apreciar e usar os auxílios que Deus proveu, crer e obedecer a todas as reivindicações divinas. À meia-noite, havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Todo primogênito na terra, desde o primogênito de Faraó até o primogênito do cativo, que estava no cárcere, e dos animais, haviam sido feridos pelo destruidor. Por todo o vasto reino do Egito, o orgulho de cada casa fora derribado. Os gritos e prantos dos que lamentavam enchiam o ar. Rei e cortesãos, com o rosto lívido e membros a tremerem, ficaram estarrecidos ante o terror, ante o horror que a todos dominava. Faraó lembrou-se de como certa vez exclamara, lá no início: quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, disse ele, e nem tampouco deixarei ir Israel. Agora, estando aquele seu orgulho que afrontava os céus, humilhado até o pó, chamou a Moisés e Arão de noite e disse: levantai-vos e ide, servi ao Senhor como tendes dito. Levai convosco vossas ovelhas e vossas vacas, como tendes dito, e ide e abençoai-me também a mim. Os conselheiros do rei, igualmente, e o povo, rogavam aos israelitas que partissem, apressando-se para lançá-los da terra, porque diziam: todos seremos mortos. Patriarcas e Profetas, a partir da página 274. Muito bem, este é o estudo do capítulo 12, o capítulo que descreve o dia da libertação do povo israelita do Egito e a instituição da festa da Páscoa. Queridos, grandes lições e significados para nós. Nós vamos ao momento de refletir. Agora, a 10ª e última praga abriu o caminho para que iniciassem uma árdua e longa jornada até o lugar prometido. Uma multidão carregada dos despojos do Egito saiu às pressas da terra da opressão, de forma que não haviam preparado para si provisões, conforme disse o verso 39. Naquele mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Um momento que deveriam todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Infelizmente, a marcha que começou com celebração e adoração, vamos ver nos capítulos posteriores que foi perdendo o compasso da fé, de modo que a transmissão de valores e os ensinos foram sendo esquecidos e abandonados. O registro da história de Israel é uma das maiores provas do amor incondicional de Deus e de suas ricas misericórdias. Em nosso contexto, como povo de Deus, hoje, dos últimos dias, será que estamos distantes de incorrer no mesmo erro do antigo Israel? Será que não podemos estar
como diz Apocalipse 3, verso 17, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma? Satanás está lançando sobre o mundo as suas mais fatais armadilhas. Queridos, chegada é a hora de despertarmos e tomarmos uma firme decisão ao lado de Deus. Ao abrirmos a porta do nosso coração para Cristo, a primeira coisa que Ele nos promete não é a realização de uma festa em nossa casa, e sim que Ele será o primeiro a nela entrar. Entrarei em sua casa e cearei com Ele, disse Cristo. Busquemos, portanto, viver cada dia uma experiência pessoal com Jesus, entregando nossa vida, nossa família no altar do Senhor, e Ele não permitirá ao destruidor entrar em nossas casas e nos ferir. Assim como Ele protegeu cada família naquela noite da última praga no Egito, Ele estará protegendo a mim e a você com nossas famílias, em nossas casas. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que possamos refletir profundamente em todos os sentidos, as lições e significados da Páscoa, aplicado hoje como Cristo, o Cordeiro Pascual, como o seu sangue, como a necessidade também de nos afastar do pecado, conforme também eles tinham que tirar o fermento de suas casas. Que Deus possa estar ao nosso lado, cada momento, cada dia de nossa jornada a Canaã Celestial. Eu quero orar com você neste momento. Maravilhoso Deus e querido Pai Celestial, muito obrigado por mais uma noite de repouso e o despertar ao teu lado, um despertar contigo e por ouvir a sua voz em sua palavra. Senhor, chegamos ao capítulo especial que descreve o momento da liberdade, da libertação do teu povo da escravidão egípcia como símbolo da nossa libertação da escravidão do pecado. Senhor, queira tomar a nossa vida em tuas mãos, que possamos crer em teu sacrifício, que possamos receber o teu sangue purificador em nossas vidas e sejamos assim livrados da morte. Queira, Senhor, abençoar cada pessoa que está acompanhando este projeto, este estudo de hoje, esta oração, que o Senhor possa habitar dentro de nós, em cada coração, e o Teu Espírito Santo nos dê a paz e também o poder para vencer o pecado. Fica conosco, nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Tenham todos um ótimo dia, que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até amanhã, se Deus nos permitir. Um grande abraço. Tchau, tchau.